Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Cadê o botão nesse caso? Cara, pensa nas pessoas que vão ter que cortar essa merda. Para de queimar o filme delas. Eu tô começando a pensar que eu não vou mais cortar. Bora reiniciar do zero. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje nós vamos falar sobre plano diretor e mobilidade urbana. Quem sugeriu essa pauta é o nosso engenheiro com CREA, o Vitor Alexandre, e eu vou começar com ele pra você dar oi. Dá oi. Boa tarde, engenheiro Vitor aqui. É um prazer. Engenheiro, Vitor, meu Deus. Cidadão não, engenheiro. Engenheiro, muito melhor que você. Cidadão. Óbvio. O economista também tá aqui hoje, vai. Eu ainda não sou economista, gente, então, olá. Provavelmente nem vai, né? Mas é doutor, sem Eu sou doutor, sem fazer economia, pra que eu vou querer ter ser economista? graduação. Muito bom. O editor tá editando aqui, vai, fala aí. Eu sou o editor que edita ao vivo. Uau, ele é mágico. Eu sou Você o só vai mestre ter dos- entendido isso se você estiver vendo o vídeo. Porque no áudio não aconteceu. No áudio ficou Não, só na ele moral, quieto. Você tem que jogar uma luz em ti, porque tá muito escuro. É porque eu sou preto. Cadê a luz, velho? Pronto. Não, relaxa. Tá, E aí, bom, tá quer que eu dê os bom. recados? Antes da vinheta, os recados, por favor. Recado. Cara, Seguir, o Vitor perdendo. seguir o Pra Ser Sincero Podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram e no TikTok. Ainda não. Claro que sim. E responde a pergunta lá no Spotify, né? Responde Agora a pergunta no esse Spotify, recurso, né? porque tem um recurso novo lá. A gente pode botar perguntas e vocês podem responder. Eu não vou fazer um quiz. É Pra só- ver se você ouviu mesmo o podcast. Não vai ser esse o caso, mas é só pra você nos sugestão. ajudar. É. Ah, qual é a cor da camisa de Dom Pedro I? Pedro. Primeiro. Meu Deus. Muito bem, bora? Bora pra vinheta? Vinheta. Chama as vinhetas aí pra nós. Bora lá, senhoras e senhores, como eu acabei de falar, o nosso tema de hoje é Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Tá aqui a pauta, mas eu vou não seguir só a pauta, porque primeiro seria interessante a gente explicar para as pessoas o que seria um plano de diretor, aonde ele começa, aonde ele está arranjado na nossa organização democrática. Social. Ok, né? Bom, eu já ia falar isso, na verdade. Né? Mas enfim. Existe um mundo, na verdade, onde muitos engenheiros e muitos arquitetos, a gente estuda bastante sobre política urbana pública, né? Basicamente, Há um curso de arquitetura. arquitetura principalmente. Arquitetura e urbanismo. Exatamente. Arquitetura. Ninguém fala que é urbanista. Então, mas é que o curso se chama Arquitetura e Urbanismo. O que seria um urbanista? O cara que faz Planejamento da cidade, assim. landscaping. Não, é o cara que planeja o plano diretor. Não, mas esse que é o problema, porque quem faz isso é o político, então o cara que se forma em arquitetura vai ajudar em nada, entende? Isso que eu tô querendo falar aqui. Ele, tipo, em tese, dá o argumento técnico. Em tese. mas Nem aí, sempre isso acontece. no caso O plano nunca, diretor de Porto Velho Sim. é um exemplo clássico disso. Sim, pois é. Tipo, basicamente o plano diretor, ele é um plano que vai guiar o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. No caso, o plano diretor de Porto Velho é de 2008, logo o próximo seria de 2018, mas é 2021 e tá fazendo ainda. Por que é tanto tempo assim? Então, em tese é porque a cidade demora a crescer, então temos que fazer um plano a longo prazo, 10 anos. O de Porto Velho 2008, eles pegaram, por exemplo, a cidade está crescendo muito para o leste, então vamos planejar desenvolvimento no leste. Porém veio a usina e aí cresceu no sul. E aí acabou o plano. É que, em tese, esse negócio de plano diretor faz muito sentido, né? Você pensar assim, bom, eu vou planejar para daqui a 10 anos uma organização para fazer tudo bonitinho, a cidade ficar melhor. É bonito.
mas esquece da questão básica de que o ser humano não fica seguindo a regra que alguém pensou em fazer. acha que ia dar certo? Tipo, Impossível. por algum motivo eu tenho um terreno no sul e construo lá alguma coisa, mas pessoas gostam daquela coisa, vão morar ali perto e assim vai crescendo do nada. Aqui em Porto Velho especificamente, o plano diretor é basicamente considerar a área urbana algo que já foi apropriado. Tipo, sei lá, você pega um bairro mal afastado, que não é considerado área urbana. Criam-se ruas lá, as pessoas constroem casas, Aí coisa pronto. e tal. O próximo plano diretor é... Tá, agora que é área urbana. Pronto. Daqui 10 anos a gente vê isso de novo. É tipo, literalmente isso. Os últimos planos diretores de Porto Velho é basicamente isso. Só adicionando Muitos, os né? bairros. E o processo rapidinho do plano diretor, ele é feito pelos vereadores e tal, é aprovado pelo prefeito. E aí, supostamente, tem reuniões públicas com várias pessoas. No site do município de Porto Velho, você pode ir lá encontrar a ata das reuniões, quem foi nas reuniões e o que foi debatido. E eu acho que ainda está rolando reuniões públicas para decidir o plano diretor. Então, se alguém tiver interesse em dar sua opinião técnica ou sua opinião pessoal sobre o assunto, é só ir lá no site e pesquisar. Não, mas peraí. Calma. Plano diretor. Ele vai literalmente ditar o que pode ser e o que não pode ser feito na cidade. Não, isso Em aí. relação ao quê? Isso aí seria mais código de posturas. O que pode e o que não mas pra pode. qual é a utilidade? O plano diretor, por exemplo, ele tem várias regras. Ele pega o que está atual, o que está acontecendo agora, e aí vai criar um plano. E aí, Não, eu sou burro. O que está acontecendo? Como assim o que está acontecendo? situação atual da cidade, onde tem hospital e onde falta hospital, onde Ah. tem Escola. escola. Onde Ele tem área... Por exemplo, tem algumas áreas que você não pode... Não é ideal que você coloque empresas junto com casas. Por motivos óbvios. Imagina uma empresa trabalhando, fazendo barulho, coisa e tal. Então ele define, bom, aqui vai ser uma área residencial, aqui vai ser uma área industrial, aqui é uma área histórica, porque tem muitos edifícios históricos, então não pode ser qualquer coisa. Ah, aqui vai ser a região central da cidade, aqui vai ser tal coisa. Então, o plano diretor ele vai estabelecendo isso e junto vai colocando algumas regrinhas de tipo assim, afastamento de calçada. Um terreno precisa ter tanto de calçada para um lado, tanto para um outro e tanto para um outro. A rua precisa ter no mínimo tanto de largura. Sei lá, algumas cidades, a gente precisa ter um mínimo de árvores em tal lugar. Iluminação também. Iluminação acho que também conta no plano diretor, né? Ou não? Não. Creio que não. Mas Nada de nada. eles, Saneamento básico. então, eles pegam a situação. Saneamento básico eles analisam igarapés. Ah, tá. Águas hidro- fluviais. as- Sim, isso aí é bem analisado. Porque em tese eles falam, tem igarapé aqui, então eu quero revitalizar esse igarapé. Aí eles fazem um plano naquela área específica pelos próximos 10 anos. Nossa. Então, por exemplo, direito de preempção. Acho que é esse o nome, se eu não estou enganado. Se alguém mora em uma área que tem um igarapé, se a pessoa quiser vender aquela casa que ela mora, ela tem que antes oferecer para a prefeitura. E se a prefeitura não quiser comprar, aí ela pode oferecer para alguém. Entende? Porque, em tese, a prefeitura tem um plano para revitalizar aquela área. Então, ele não vai expulsar a pessoa dali. Mas se ela quiser sair, primeiro a Tem prefeitura. que avisar. É obrigatoriamente primeiro a prefeitura. E aí, se ela quiser em 30 dias... Mas aí a prefeitura compra pelo preço que o vendedor tá querendo ou pelo preço que a prefeitura acha que vale? Em tese é valor de mercado, né? Em tese, mas valor de mercado é algo... Tem uma análise técnica, eu acho, no cálculo. Não é também o que a pessoa quer, né? Eu quero 1,5 milhão por essa casa de 20 metros quadrados. Não, então, valor de mercado é uma avaliação. Chega um avaliador Sim. e fala, essa casa vale Sim. tanto. Tem também regras de limite de altura de prédios, área onde tem aeroporto ou rota de avião. Por exemplo, aqui em Porto Velho tem um problema clássico de limitação de altura de prédio. Principalmente ali na Avenida da Jorge Teixeira, que não faz nenhum sentido, mas limitam a altura de prédios ali. Porque ele é BR. E daí? BR, por algum motivo, não pode. A BR tem que estar livre para se precisar pouso de emergência. Não pode ter prédio do lado. Deve ser uma lógica que alguém pensou nisso. Mas porque talvez a gente chegue nisso, mas um dos grandes problemas do plano diretor é exatamente essa, vamos dizer assim, de certa forma, cagação de regra, desconsiderando diversos fatores característicos de cada lado, de cada lugar. Por exemplo, você limita o espaço de calçada, ou você fala, não, a calçada tem que ter no mínimo 3 metros. Mas será que precisa disso? E um lugar que o lugar já é estreito demais, você coloca 3 metros, a rua fica só uma faixa, aí começa a ter
congestionamento ali, porque a rua é muito estreita. Aqui em Porto Velho isso não acontece, mas lá no interior de São Paulo acontece muito. Tipo, não, tem que ter um mínimo de mas 3 espaçamento. metros de calçada, Não, cara. eu tô dando um valor aleatório. Tá. Mas tipo, precisa ter tanto disso. Aí você vai ver a rua é estreitinha. Demora muito, você começa a criar vários problemas. É um carro só, né? Aqui com limitação de altura de prédio, o que você necessariamente está fazendo? Você está Espalhando. horizontalizando a cidade. Horizontalizando a cidade, você Carecendo o transporte. transporte público, que daí as pessoas vão ter que se mudar Deslocar para mais mais. longe. Com isso, você vai ter que criar escolas perto dela, você tem que criar hospital perto dela, transporte público tem que funcionar, gasta mais dinheiro da prefeitura e assim vai indo. Da prefeitura. Bela e moral. Muito bem. E qual é a relação do plano diretor com a desigualdade e segregação dos moradores? Na verdade, isso é bem simples. Existe uma lei de 1970, uma lei federal, que ela regulamenta o terreno mínimo, o tamanho mínimo de um terreno, para ser considerado um terreno, para você ter os direitos. 125 metros quadrados. Já é grande. Porém, no plano diretor de Porto Velho, é maior ainda, são 300 metros quadrados. Querelho. Com uma frente mínima de 10 metros. Então seria algo 10 por 30. Aquele negócio de Cara, você ter Ninguém um tem terreno desse, não. e ter que escriturar, esse processo tem a ver com o plano diretor ou não? Sim, porque você vai ter que tirar o habite-se, que é o papelzinho que garante que o terreno é seu. Que é meu mesmo. No momento de construção. Mas enfim, são 300 metros quadrados no mínimo que você tem que ter de terreno. É um terreno grande pra cacete. É um terreno muito grande. Aí uma pessoa que é mais pobre, ela vai ter que gastar muito, porque o terreno é vendido por metro quadrado. Então, quanto maior o terreno, mais caro fica. Então, se uma pessoa assim, que tem um terreno de 60 metros quadrados, quer fazer uma casa ali, 60 metros quadrados é uma casa muito grande, na verdade, já, entende? Dependendo da pessoa. É um apartamento. Casa popular, Sim. é uma casa muito top popular, tá ligado? Por 60 metros quadrados. Pois Geralmente é uma casa popular, um apartamento popular, gira em torno de 45 Isso a aqui é 38, né? 45. Mas, então, Isso aqui. basicamente, eu tenho que ter esse terreno com essas medidas mínimas para eu poder negociar ele. Sim. E para construir também. Porque Mas desculpa, isso não é uma coisa que a gente vê na realidade. Não, mas Então, porque aí depende. o pessoal fica na ilegalidade. Acontece muito, venda de meio terreno, construção de meio terreno. Só que daí o que você tá fazendo? O cara, ele não tá fazendo tudo legalizado. Aos olhos da legislação. Ele não contratou um engenheiro que fez todo o negócio lá e ele não vai conseguir escriturar a casa dele. Então ele tem uma casa, ele construiu a casa tá segura, tá boa, mas muitas vezes ele não pode escriturar. Porque, tipo, o não terreno pode chegar dele... a luz lá? Não, chegar a luz até consegue. As empresas, principalmente aqui tipo, em lugares mais afastados do grande centro, tipo, apesar de ser Porto Velho, não é uma grande São Paulo. As empresas fazem mais vista grossa com isso. Mas, tipo, se o cara precisava... cessão de direito. Ele não tem o direito da propriedade privada dele. Entendi. Então, tipo, é dele, ele mora ali, tudo funciona. Mas, em Não é tese, ele não dele. consegue nem vender. Porque não não é dele, tem... registrado. Exatamente. Supostamente. Entendi. E aí, Cara, que merda. O município, para resolver isso, deu uma solução genial. Criou uma ZEIS. ZEIS é Zona Especial de Interesse Social. Condomínios para pessoas pobres, basicamente. Entende? E esses condomínios, naturalmente, eles são muito afastados do centro da cidade no geral. E você está me incomodando. Acho que eu sou o... E aí, basicamente, o que o município faz é pegar as pessoas mais necessitadas e afastar elas da cidade, criando assim uma zona de segregação muito grande. Você que é pobre fica ali, você que é rico pode ficar aqui mais perto. Entende? Então, na minha opinião, o plano diretor, ele faz basicamente isso. Porque, se você tem um terreno de 300 metros quadrados, top, você vai fazer um negócio ali. Cada zona, tipo zona residencial, tem a ZR1, ZR2, zona industrial, zona comercial, zona de patrimônio. Tudo isso tem uma regra que envolve a altura máxima, que é o gabarito, envolve coeficiente de aproveitamento, que é basicamente a área do seu terreno vezes um valor, e aí é o limite máximo de pavimento que você pode fazer. Por 300 metros quadrados vezes 6, 2, vamos supor, dá 600 metros quadrados. Então dariam 10 pavimentos de 60 metros quadrados. Nossa, tem regra de Sim. como eu tenho que, se eu quiser, sei lá, dividir o meu terreno. Sim.
Mas antes disso também tem a taxa de ocupação, vi isso, porque nunca vi que às vezes é tipo 60%. Então tu tem um terreno de 300 metros quadrados, Eu tenho que deixar plantar a árvore, tenho que fazer uma reserva. tem 30% Tem alguns de área casos, verde, é. obrigatório. Não era 60? Não, 30. Não, 30% de área verde, 60% de taxa de ocupação. Ah. Então se tu tem um terreno de 300 metros quadrados, tu pode usar no máximo 180 dele, metros quadrados. Além disso, tem uns recuos 5 metros da frente, 1,5 metro de cada lado e 2 atrás. Come os restos dos 10%. Se tiver um prédio de 5 andares com janela para trás, aí tem que aumentar os recuos para por causa do vizinho. E você quer fazer um prédio alto e aí tem um gabarito que é a altura máxima, então você não pode fazer um prédio. Então é muita regra, entende? É quase um quebra-cabeça dependendo do terreno para você conseguir fazer a sua casa, entende? E Você morar lá. o pessoal da prefeitura vai lá analisar e assim eles se orgulham do De fato embargar. de eles usarem drones. Entende? Eu acho isso incrível. Eles falam, a gente usa drone agora. Que eles tiram uma foto do coisa e mede e vê que... E aí, pô, incrível, né? Você tem que ter uma casa de, no máximo, 45 metros quadrados e você usou 46 metros quadrados do seu terreno. Isso é claramente um crime, né? Você vai matar... Você é quase um terrorista por usar 1 metro quadrado mais do seu terreno. Do seu? Do seu terreno. Que fica claro, não é do terreno do vizinho, é do seu. Enquanto isso, e todas essas regras afastam as pessoas, eles vão para essas zonas especiais, que lá não tem segurança, não tem saúde, porque é muito afastado. Não vale a pena pro prefeito construir um hospital ali. Só vale a pena em ano de eleição, no máximo, talvez. Vale a pena prometer. Bom, prometer funciona muito bem. Pegar uns tratorzinhos, né? Fazer um terreno lá e tal, mas nunca vai Dá ser aquela possível. limpada, assim. E aí é o que acontece em Porto Velho, pô. Tipo, Cristal do Calama, aquele outro que eu não lembro o nome, Morar Melhor, se eu não estou enganado. Afastados, muito afastados da cidade. A pessoa tem que pegar um ônibus e viajar por quase 40, 50 minutos para chegar no shopping. Lá eles têm o condomínio, né? Condomínio. Não, lá ela é bem feito, digamos assim, né? E aí você percebe que é um ciclo, né? Sim. Quanto mais os caras criam essas regras, mais difícil fica. Existem pessoas que vão ter dinheiro para bancar todas essas cagações de regra que o cara colocou. Se chama rico. O cara é rico, ele consegue, ou às vezes até, sei lá, se for o caso, suborna o fiscal ali e consegue, legal. Só quem é mais pobre não vai conseguir. Então ele vai se afastando, se afastando, se afastando. Quanto ele está mais longe, é mais barato o terreno para ele. Quem está aqui no centro, o terreno é mais caro. Ou seja, a valorização do terreno, do patrimônio dele aumenta em relação ao do pobre. Então o cara, ele já tinha uma condição melhor, ele fica melhor ainda. O serviço público, as melhorias na cidade vão vir aqui para o centro e não para as periferias, né, assim, chamados. Então, tipo, você vai criando o que ele falou, uma segregação social, tipo, é quase que pensado. Você pode parar para pensar, cara, mas isso não é possível que foi sem querer. É praticamente intencional que pobre fique longe da cidade para não deixar feia a cidade. É basicamente essa a regra. Tem um vídeo muito bom Rodoviária, né? do Rio de Janeiro. Na galera na praia lá. Acho que não sei quem me mandou, não. Ah, sim. O Mas Vitor que eu acho que falando- mandou. Foi tu? Ah, é que A não, galera mandei lá no na grupo. praia. Não, pô, aqui a galera, os pobres vêm aqui no final de semana na praia. E, pô, e deixa a praia mó feia, tá ligado? Fica falando essas palavras horríveis. Fica Tem que comendo- cobrar ingresso pra Fica entrar trazendo na praia. farofa, né? Trazendo farofa, contaminando a gente. O cara. Ah, Década de 80, né? Isso aí. década 70. 70. Não mudou muita coisa, não. O Rio de Janeiro continua lindo, inclusive. Belo e bonito. Belo e bonito. Pô, Então- falando de plano diretor, tem umas regras no interior de São Paulo que você não pode juntar sala e cozinha. Isso Porque daqui, é ó. americano, né? Isso daqui você não pode fazer. Americanização, não. É proibido, é sério, é proibido. Aí você para pra perguntar, por quê? Alguém... Cara, eu fico pensando no vereador lá. Cara, o que eu posso mudar no plano diretor? Vamos proibir sala e cozinha. Porque eu não gosto, acho que a gordura vai vir pra sala. E ele criou essa regra. A fumaça pode ir. Mano, é ridículo, cara. Ridículo. Mas e os profissionais, né? Que se formaram e tem um argumento técnico sobre isso. Então, Não importa. Eu tipo, quando eu tava na faculdade, eu tinha matéria de fundamento, planejamento urbano, e eu conversei com 2 engenheiros que estavam nesse negócio do plano diretor. Eles ficavam orgulhosos disso. Eles ficavam orgulhosos do fato de que Porto Velho tem no máximo 13 pavimentos.
entende? Só pode ter 13 pavimentos agora no novo plano diretor. Como se fosse algo, tipo, incrível, como se a cidade fosse crescer agora, tipo... Não, deu tudo errado desde 1970, mas agora, confia no pai, agora a gente cresce. Agora minha assinatura tá lá, o negócio vai... Agora Cara, vai eu voar. tava conversando com a Pamela esses dias de que, tipo, existe essa... Como se fosse, assim, um problema que, apesar da divisão de trabalho ter sido muito boa em diversos aspectos, nos tornou muito especializados e, com isso, melhorou o preço, tudo mais, tudo que a gente já conhece da divisão do trabalho. A divisão do ensino em você aprender especificamente somente uma disciplina torna você totalmente ignorante para a realidade do mundo. Por exemplo, o cara que é urbanista. Bacana, ele aprendeu sobre isso. Ele sabe muito bem sobre urbanismo. Só que ele esquece de todas as outras regras que envolvem a sociedade. Como filosofia, como economia, como, sei lá, história ou qualquer outro tipo. Por que eu falo isso? O cara que cria essa regra de 13 pavimentos, com certeza ele tem um argumento técnico para isso. Não, é porque vai ser ruim, vai colocar muita sombra sobre outras pessoas, vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo. Não, pode até fazer sentido. Só que ele esqueceu, será que essa regra não tapar o sol, sei lá, criar sombra para uma pessoa é pior do que ela ser mandada para a periferia? É pior do que ela não ter dinheiro suficiente para morar ali no centro da cidade, 1 metro quadrado no centro da cidade ficar muito mais caro, as pessoas serem afastadas? Será que é melhor? Quando as pessoas não estudam, vamos dizer assim, todo o contexto, a pessoa está mexendo com ciência humana. Ela não estudou todo o contexto da humanidade que está ali envolvido e ela só vai para o argumento técnico. Não, é isso. E esquece todo o resto, sabe? Tipo, a gente fica meio burro quando começa a estudar somente sobre uma ótica, que nem quando no início da pandemia todo mundo só ia pelo argumento médico. É importante o argumento médico, mas o médico é tratar o humano. E o humano tem outros fatores que também envolvem o ser humano. A psicologia, a economia, a vida do cara. Então, tipo, você tem que sempre fazer. Será que se eu fizer isso daqui é 100% melhor ou tem, vamos dizer assim, os efeitos colaterais? E o efeito colateral, será que é maior do que o benefício? Você tem que o tempo todo pesar isso. Mas, por exemplo, É bem complexo também, né, você ter não, essa... é extremamente. É por isso que você vai pegar É os difícil. autores mais liberais, eles são totalmente contra esse tipo de planejamento central. Porque é impossível você ter certeza para todos os casos. Sim. Se eu criar uma regra aqui de altura nesse prédio, pode ser bom para você. Mas será que vai ser bom para o cara aqui do lado? Não sei. E será que vai ser bom para o outro? Como é que você vai saber se é bom para todo mundo? É impossível. Então é melhor você não fazer esse planejamento central. A escola austríaca ela nem tenta. Na verdade, eles falam nem é como deveria ser, e sim como é, né? Eles só falam... É uma mas- descrição. Sim, é basicamente isso. A economia austríaca eles falam, Tá aí. o objetivo é ser descritivo. Aconteceu tal coisa, Registra lá no Google. registra. Por que aconteceu? Tal. É bom ou é ruim? Não é problema meu. Eu só tenho que falar, aconteceu, ó, caiu um prédio porque aconteceu tal coisa. Pessoas ficaram pobres porque fez tal coisa. Pronto. Não recomendo. Me Talvez. explica então aí, agora que é 13 pavimentos, por que tem 3 prédios aqui na cidade que tem 17? Truco. Outorga onerosa. Basicamente, você quer fazer um prédio acima disso, Tu paga. não pode. Mas se você pagar, pode. Por quê? Porque sim. Existem casos onde isso não funciona. Teve um prédio que foi construído perto do aeroporto, mais ou menos, que eles venderam todo o prédio. Estavam empolgados na planta. Chegou lá a prefeitura, teve que cortar dois pavimentos, porque estava no cone do aeroporto. E aí Muito foi um climão no momento, né? Mas, tipo, será que realmente estava nesse cone do aeroporto? Porque o cone do aeroporto não é exatamente um cone fino lá, né? Deveria ser algo mais linear, porque o avião não vai fazer uma curva chegando no aeroporto, né? Se eu não estou enganado, eu acho que ele Dependendo do vento, pega- ele pode vir de ladinho mesmo. vai tipo assim. Mas é verdade. O pior que é possível. Se ele pegar um vento de través... Cara, ele você vai é tentar engraçado ele que de lado. vocês fazem física e aí fica uma crítica pra vocês que ensinam física aí. Desconsidere a resistência do ar. Aí, tá vendo? Um exemplo onde o ar é fundamentalmente preciso e tem que ser calculado. Quem que faz isso? Considere o atrito. Um abraço pra todas as questões do Enem de física. Então, outorga onerosa é basicamente isso. É possível fazer prédios acima de 13 pavimentos, desde que não peguem outras regras. Outra regra importante, patrimônio cultural. Não pode fazer prédio nas 3 caixas d'água, por não exemplo, pode, no ali em caso de volta. Porto Velho.
Porque vai tapar o monumento ali que todo mundo adora e acha bonito. Mas Consequentemente, quem mora ali perto nunca vai ter um... Nunca pode vender, não pode pintar. Uma coisa importante de falar é que propriedade, extensão territorial é limitada, por motivos óbvios. Então, tipo, é impossível que todo mundo more ali perto da caixa d'água. Ah, ninguém quer morar perto da caixa d'água. Beleza. Vamos imaginar uma coisa específica, morar perto da orla da praia. É uma coisa que muita gente que mora em cidade praiana gostaria de morar na beira da praia. Só que é um recurso limitado. Então, quando você cria regras de tipo, não, você não pode criar um prédio em determinado local, você está restringindo ainda mais a oferta de terreno naquele local. Tá desvalorizando, de certa forma. Não, você está valorizando. muito. Porque daí, tipo... só... Sei lá, digamos que você pudesse construir milhares de prédios ali. Pô, você ia ter muita gente morando perto da praia. Agora, não pode construir prédio. Só pode construir uma casa assim. Pronto, aí só cabe 10 casas. Só 10 pessoas vão ter direito àquele terreno. Consequentemente, aquilo se valoriza muito. Muita gente quer morar ali. Então, essas regras necessariamente criam uma restrição de oferta que muitas vezes é uma coisa que o governo tenta impedir. Quando ele faz algum, por exemplo, o CAD, que é algo para impedir monopólio. Eles são contra, em tese, essa questão de uma empresa querer restringir a oferta, porque isso é ruim para o consumidor. Mas aí quando se trata de terreno, de construção civil, que ele criou a regra, aí tá tudo bem, aí não pode mais. Balneário Camboriú. Isso eu ia falar agora, o exemplo de Balneário Camboriú. Eles estavam tapando lá, prédio muito alto, né? 85, sei lá quantos andares tem aquele prédio lá, que tá construindo agora. E aí tava tapando lá o sol, a praia, né? E aí o rico, nossa, coitado do rico, né? Tá ali sofrendo sem sol. E aí eles aumentaram, fizeram uma extensão da praia, né? Fizeram um aterramento. E aí vem a opinião Twitter, né? Porque o pessoal do Twitter falou, vai matar ali os golfinhos e tal. Na verdade, aterramento, aumentar a praia, é algo super normal. Até em Copacabana, né? Copacabana, Terra do Flamengo, acho que cidades costeiras, a maioria das cidades costeiras da Europa fizeram isso, aterramento para poder aumentar a praia. E tá tudo bem, bonito, legal. Mas quando vem no Brasil, não, pô, aí você não pode fazer isso. Brasil. E ficou legal. Em época de Twitter. Ficou bem grande, com um espaço bem legal e não está mais tapando o sol do rico. Agora o rico. Porque assim, Balneário Camboriú... Mas também tinha quantos metros de praia? Cara, era bem pequeno. Vocês viram uma foto antes e depois? Vi uma foto, era bem pequenininha. Caraca, era realmente muito pequeno. 10 metros. Porque assim, Balneário Camboriú não vai gente de classe média, vai com classe alta, entende? Não, é que tem duas, né? Tem tipo a praia... É lado a lado, é basicamente a mesma praia, só que tem o lado espelhado rico e o lado pobre. E é bizarro a diferença, assim. Você vai comprar um coco no lado pobre, R$2. 8 contos, 5 contos. No lado rico, R$20. Tipo... É porque o lado rico tem o Neymar, né? Pode Neymar ser. Bora lá? Ele comprou o triplex, o último pavimento de uma das torres do condomínio novo lá. Mas ele nem mora aqui. Ah, então não tô nem Ué, aí. mas aí tem que Mas apropriar valoriza, lá. né? Porque o Neymar Neymar, né? tem pô? um... Mas o MST tem que ir lá, pô. Menino ele tá Ney. usando Menino Meu Ney. Ney, um vários- abraço. Querendo Queremos você. você aqui. Imagina o Neymar vem aqui. Vocês viram aquele vídeo do sósia? Muito bom, cara. Um sósia, sei lá, do Neymar que começou a andar no shopping, sei lá, pegou 2 amigos dele, colocou um terno, tá ligado? Fingiu de segurança, coisa e tal. Ele colocou máscara, as pessoas tudo tirando foto, tudo gritando no shopping e ele rindo, tá ligado? Muito bom, cara. Cara, muito bom. funciona. Funciona. Sócia do Muito bom, Neymar. muito bom. Queremos você aqui. sócia Queremos do você Neymar. aqui. Qualquer um, E né? a gente tem, por exemplo, como que a gente Tempo. Vou embora. Como a gente pode fazer... Vou começar de novo. A solução para isso, há exemplos de pessoas, países, lugares que tiveram alguma solução para esse problema chamado plano diretor, que aparentemente, até agora, pelo que vocês falaram, mais atrapalha do que de fato ajuda alguma coisa? Eu acho que é um pensamento muito da região, né? Tipo, aqui realmente verticalização é algo horrível. Lá fora já é algo mais normal. Você pega Aqui, Manhattan... você fala aqui... Brasil. É. Mas, por exemplo, essa demonização da verticalização não é uma fase da cidade? Por exemplo, São Paulo já passou por isso em Tem algum 1850. Pois é, pegando isso que ele falou, tem algum estudo que fala cidades mais verticalizadas são mais desenvolvidas em relação às cidades não verticalizadas? Sim, principalmente o autor Young, eu acho que é Young. É um Young. brasileiro.
Ele É um o brasileiro, do- ele- Brasileiro. diretor do Brasileiro. Caos- O cara é neutro. É neutro ele. É caos planejado. Isso. Brasileiro. Ele fala bastante sobre isso. E, tipo, a gente, eu, o Norton, o Leroy, a gente fez um artigo sobre isso. E aí, basicamente, a gente partiu do princípio. Se a gente fosse criar uma cidade privada, como se fosse um condomínio, qual que seria a lógica básica? Eficiência. Você ia pensar em deixar as coisas o mais próximo possível de todo mundo. Consequentemente, você não precisa criar um monte. Pensa assim, cara, eu tenho um terreno gigantão ali. Em vez de eu criar em cada esquina, sei lá, um hospital, eu posso criar 3 hospitais próximos de todo mundo. Só que para isso acontecer, todo mundo tem que estar próximo. Só tem um jeito disso acontecer, verticalizando. Você consegue notar uma eficiência muito grande. Consequentemente, você cria ali uma igualdade maior, tá todo mundo próximo de tudo. Todo mundo economiza com transporte, tempo, segurança. É muito mais fácil você dividir num condomínio vertical a segurança do que dividir uma segurança horizontal. Então você percebe, cara, praticamente todos os fatores são melhores numa verticalização do que numa horizontalização. Só que aí tem o problema cultural que o Brasil, cara, é um país continental. A gente não tem falta de terra. Só que é um problema. O fato de não ter falta de terra não implica que as terras são fáceis de ser cultivadas, de ser criadas, ou tipo, Porto Velho é um dos maiores municípios do mundo em extensão territorial. Acho que é o maior do Brasil. É. Da capital. É muito Maior muito capital. grande. Quinto maior. Só a maior que- capital. É, maior capital. Quem quer morar? Fala um bairro longe aqui. Lá o bairro novo. Ulisses. No Ulisses. Ulisses também. Quem quer morar no Ulisses? Ah, não, tem gente que gosta de lá, sim. Mas se a pessoa tivesse a oportunidade de morar no centro, ela ia preferir, porque provavelmente ela trabalha aqui no centro. Provavelmente ela estuda aqui no centro. Então, tipo, não faz nenhum sentido você querer horizontalizar, mesmo você tendo extensão de terra sobrando. Uhum. Aí você pega Coreia do Sul, você pega Japão, que são países um ovo, eles tiveram a necessidade de verticalizar. Entendi. Pode ser coincidência deles serem desenvolvidos? Pode, mas tem um forte fator aí que, tipo, ajuda na eficiência econômica. Não, e a gente percebe, pelo menos nesses lugares pequenos, como tu citou, a Coreia do Sul e o Japão, a tecnologia, aparentemente, que eles desenvolveram para sobreviver nessa condição de verticalização é surpreendente. O Japão tem prédios de 50 metros quadrados. É 12 por 4, acho, o prédio. Caraca. Cresce. É pequeno, mas funciona. Entende? E na zona metropolitana de Tóquio, no Japão, tem 40 milhões de pessoas morando lá. E o sistema de transporte público funciona muito bem. Diferente, por exemplo, de São Paulo aqui, que é a região metropolitana, eu acho que dá ao redor disso, 30 e poucos milhões, e é quase um caos. Porque é tudo muito longe. Começou a melhorar com a questão do metrô, né? O metrô ajuda muito. Ajudou muito. É um dos melhores casos de metrô do mundo, assim, em questão de Funciona. de Funciona. funcionar. Eficiência. Eles ligaram uma linha a outra, aí você consegue chegar em outro lugar, é muito bom. Mas levou muito tempo para isso acontecer. Cara, tem uma vez, eu não sei qual foi a estação lá em São Paulo. Foi quando a gente tava juntão, que a gente pegou, sei lá, uma linha, aí precisava ir pra outra linha, a gente subiu escada pra caralho. Nossa, a gente subiu muito escada, ainda bem que era escada rolante. Mas, cara, eu juro pra você que, sei lá, era uma linha amarela, a gente ia pra linha azul, um diabo assim. Cara, a gente subiu, mano. Nossa Não era senhora, comigo a gente não, cara. Não. subiu umas escadas, falei, caraca, porque na minha cabeça eu não conseguia conectar As linhas. As linhas. Porque uma hora essa porra vai se bater, porque como é que o metrô vai e volta, ele vai dando volta assim? Porque ele sempre vem do mesmo lado. E como é que tu vai resolver esse E aí, puzzle na aí? minha cabeça ficou dando nó. Aí depois que eu subi isso, Aí eu você falei, percebeu, White people problem, né? Andar muita escada. Rolante ainda. Rolante, né? Nossa, uó. Boa. muito bem. E aí eu tava, né, a gente sabe que a gente tá num podcast que ensina você a defender a liberdade. E qual é a correlação do plano diretor mobilidade humana com o nosso tema da liberdade? Pô, cara, basicamente muita coisa, né? Começando por propriedade privada, né? O meu terreno é meu, literalmente é isso. Meu terreno, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser colocar um parque de diversão lá, se couber, pode, claro, né? Assim, tem um terreno vizinho e tal. Você, no libertarianismo, seria muito chato você ser uma pessoa insuportável. Porque qualquer coisa você poderia ser processado.
Não, e lembrando que você tem que responder por externalidades. Então, Sim, pois é. Quando a gente fala de direito à propriedade, ninguém tira a questão de externalidade. O que seria externalidade? Ah, eu faço o que eu quiser no meu terreno. Sim. Se eu criar uma empresa que faz enriquecimento de urânio e explode, todo mundo que morreu em volta de mim é minha responsabilidade. É uma externalidade que eu criei. Então, eu tenho que me responsabilizar por tudo aquilo ali. Então, tipo, é sempre aquele negócio. É um direito Sim. que vem acompanhado de uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Cara, e nem precisa ser uma usina de urânio enriquecido. Pode ser, por exemplo, um churrasco. Fumaça, Só a barulho. fumaça passando, o barulho, já é uma externalidade já muito grande. Nossa, pensando nisso, eu não quero uma sociedade libertária. Então, seria... Fazer um som e um churrasco na semana, não. Tem artigos que processo na tua Tem cara. artigos que falam que seria muito chato você afetar o meio ambiente no meio libertário. Porque qualquer Sim, já li probleminha que alguns você artigos. faz, processo, olha lá, tá fazendo errado, entende? Qualquer, o cara joga qualquer dejetos fumacinha extra ali, ó. Isso. Aqui não, entende? Que não, meu irmão. Então eu acho que seria interessante viver num ambiente assim. Ah, eu acho que não. Pra mim tinha que Foda-se. o Estado regular mesmo e pau no cu de quem não quer. Não, o Estado regula, pô. Eu não faço mais churrasco. Porque, nossa, se o Estado bate na minha casa ali fazendo churrasco, pô, que isso? Imagina. Aquela fumaça ali, Imagina. nossa senhora. Aí Você Agora- tá fazendo churrasco ou tá queimando a Eu floresta? só tô queimando aqui umas árvores pra fazer o churrasco, mas você queimou 1 hectare de floresta. Era necessário. Era muita carne. Tava comemorando aqui. Mas com relação a esse negócio de liberdade, o grande problema que eu vejo do plano diretor é uma cagação de regra por motivos pessoais. Cara, não foi uma nem 2 vezes que eu conversando com alguém que dizia que o plano diretor tinha que ter isso. Aí eu perguntava, mas por que você acha isso? Cara, porque ia ficar muito melhor, ia ficar muito mais bonito a rua assim. Aí você fala assim, tá, beleza, mas você acha que seria bonito, mas quem precisa trabalhar com isso não acha legal. Tipo, um tempo atrás aconteceu um negócio assim em Curitiba, que o plano diretor exigia que tivesse não sei quanta espaçamento de calçada para plantar árvore no meio. Aí você pensa assim, pô, mas isso é maneiro. Plantar árvore no meio da cidade, a cidade vai ficar mais fresca, vai ficar melhor. Só que em compensação você ia limitar os terrenos no centro, você ia jogar mais pessoas para a periferia. Os pobres iam ter que sair dali, porque metro quadrado... E quando a gente fala isso, é literalmente isso, tá? Se você mora de aluguel no centro da cidade e começam a limitar Aumentar o preço. o metro quadrado ali no centro da cidade, o preço vai aumentar. Então você pagava R$1.000 de aluguel, você vai passar a pagar 2.000. Será que você vai ter condição de pagar isso? Aí você vai trabalhar, vai morar mais longe. Isso vai afastando, os pobres vão ficando mais longe. E aí, tipo, você vê que é só porque o cara queria uma cidade mais bonita. Existiam outras formas dele falar, não, eu tô pensando na questão de temperatura média na cidade. Por exemplo, São Paulo tem alguns casos que você faz um jardim vertical. É, às vezes, muito mais eficiente do que você colocar árvore no meio da rua. Só que não, é porque o cara acha que é bonito. Ele gostaria de ter uma rua como na Europa. E aí ele criou uma regra assim. E você vai ver diversas vezes, cara, sério, experimenta conversar com alguém que tá criando um plano diretor e pergunta, mas por que você acha que essa regra devia ter? Pô, mas é porque senão ia ficar feio, né? Imagina, eu já vi gente falar, cara, é muito feio uma cidade cheia de prédio. Eu prefiro uma cidade assim, ó, mais horizontal, você consegue ver o céu. Porra. Eu fiquei, mano, o cara tá literalmente, tipo, que morram os pobres porque eu quero uma vista mais bonita, tá ligado? A principal regra de Porto Velho ter um limite de 13 pavimentos é o fato do terreno aqui não ser muito bom. Isso de fato é verdade, o terreno daqui não é muito Não bom. suporta prédio gigante. Não, Como mas aí, se não houvesse tecnologia pra isso, né? por Ah, exemplo, sim. Santos. Santos é uma cidade costeira e tal, a maioria do terreno ali também não é bom. Literalmente, os prédios afundaram lá porque eles fizeram fundações pequenas de 2 metros, começaram a afundar. Tem até um vídeo no YouTube muito bom, de uma empresa que eles realmente levantam o prédio de novo, depois de um tempo. Eles aumentam acho que 5 milímetros por dia, mas aí vai subindo, subindo, subindo. Existem fundações profundas que vão até 50 metros, que você consegue chegar na rocha, e aí não dá esse problema. Olha que inconveniente, né? Em vez de você tentar incentivar a produção dessas tecnologias em Porto Velho, para resolver esse problema que existe, Você proíbe. você proíbe, porque é mais fácil. Entende? Pô, o terreno é horrível. Muito bom. Ah, então proíbe, né? Porque Oh, aí foda-se. vai ficar tranquilo, né? E é isso que acontece em Porto Velho. Essas opiniões técnicas é basicamente uma visão limitada do que poderia ser. De novo, aquela falta de conhecimento de todas as outras Sim. áreas de ensino humano, que ele só fala, não deve ter, pronto, acabou. Ah, mas
e se for mais eficiente? Não, mas não é. Mas é e caro, se o né? cara quiser pagar? É caro. O cara quer criar um prédio de 1000 andares. E ele quer pagar. Cara, mas vai ficar muito caro. Cara, eu quero pagar. Tá tudo bem pra mim. Bota no Não. boleto. Tá ok. Não. Não, não pode. Você não quer isso. Você acha que isso. quer. Imagina Você acha. Porto Velho com É, um prédio de Deus, mil não, andares. não dá. sabe o que Pense fala. bem no que você tá falando, menina, porque não é Ó, assim que eu vou fazer esse funciona. boleto. É, cara, é muito triste isso. Até exemplo. o último plano diretor teve um estabelecimento lá de parte histórica, lá perto do mercado municipal, Sim, ainda gigante. E aí você fala assim, cara, mas é legal, a gente não quer acabar com o monumento histórico da cidade, né? Só que daí você cria um problema que você não pode revitalizar. Aqui no Brasil, o tombamento histórico evita que você mude a fachada de um prédio. Então é tipo, não só a fachada, você não pode mudar nada por dentro, você tem que manter a estrutura original. É diferente, por Aquela exemplo... madeira podre. É diferente, por exemplo, você vai em Portugal, os caras criaram uma regra assim também. Você não pode mudar a fachada. Só que você pode alterar tudo por dentro. Ou seja, você cria um prédio normal por dentro, toda a tecnologia nova, funcional, boa, só que você tem que manter a fachada antiga. Tá, ok. É uma cagação de regra, mas tá ok, você mantém ali a parte histórica da cidade. Agora aqui você não pode mexer nem na parte interna. Ou seja, você tem que gastar muito dinheiro para manter o original de uma forma que não caia na tua cabeça. Porque o cara quer. Isso é uma falta de segurança jurídica muito grande, pô. Por que eu investiria em Porto Velho, sabendo que 10 anos pode vir um nóia, um doente, colocar uma regra Chamar aleatória, vereadores e prefeitos. falando que prédio acima de 20 andares, os próximos andares têm que ser demolidos. Tem que cortar. Pronto, né? Você se ferra, Não se dá, vira, né? se Não vira. dá. O problema é seu. Tu que é engenheiro. Oi? Não dá, né, pra cortar um prédio assim. O de cima? É. Dá. O de cima é fácil, você O de demole. cima dá. Agora os do anda meio pega não. o martelo Só e tirar quebra. o tijolinho pro tijolinho até ficar só 13. Aí vai ter que fazer vários outros problemas. Vai, tipo, por exemplo, mudar a caixa d'água e tal, vai ter que reforçar a laje, mas Daria. Dá. O cara vai fazer gastar, vai tomar. Engenharia só não tem Sem dois L. contar a cara. desapropriação de algumas pessoas, né? Tipo, mas... Ah, mas então, Sabe dizer se é o plano diretor que tem a ver ali no centro, né? Tem um rio. Por que que não tem nada do outro lado do rio? Tem nada ali. Ou tem um bairro Na ali? verdade, Tem um lá bairro. tem. Eu nunca vi. São Tem. propriedades que tem lá do outro lado, tipo São chácara, fazendas? assim. Ah, tá. E eles também queriam. Eles fizeram aquela ponte, né? Do outro lado, né? E aí queriam aproveitar. Aí qual foi a ideia genial? Fizeram um condomínio de um monte de casa. Retão. Nem um prédio. Nem o prédio. Imagina a orla de Porto Velho cheia de prédio. Com uma coisa bonita. Porque Manhattan é assim, mais ou menos, né? É um rio, né? E é Mas muito aí lindo. você ia ver que, tipo, ia fazer sombra no rio. E É, os aí não peixes. pode. Ia tapar o pôr do sol. Não, e a gente não tá nem falando que áreas próximo a qualquer água não pertence a ninguém, pertence à Marinha do Brasil. A gente nem entrou nisso, pertence à União. Se você quer construir qualquer coisa do lado de um rio, do lado do mar, Tem você que pedir, pode né? usar, você pode usar, mas aquele terreno não é teu, pertence à União, porque aquilo em caso de guerra parte-se do princípio que a Marinha pode chegar, sai daqui, eu vou usar esse seu prédio de luxo para... Como estratégia. Põe uma M4 aqui. É. E isso não é zoeira. Isso é sério. Mas nunca vai ter guerra, pô. Só se eles quiserem mesmo. Só se a Marinha realmente quer um prédio bonito. Ah, tem De muito luxo, pra fazer. é. Esse é o novo quartel. Esse é o Pô, mas novo só mora os centro oficiais de administrativo. alta patente aqui. É pra segurar eles, É. pô, estão seguros, vai que tem. E Escolha no rio, um cuidado outro do rio. negócio é quando você cria um zoneamento de não verticalização, naturalmente você vai ter que construir ruas, certo? E aqui em Porto Velho a gente tem um recuo de 5 metros do terreno. Não é 5 metros contando com a calçada, é a calçada e mais 5 metros. Caralho. Então assim, já é quase uns 7 metros de mato rua, desperdiçado. Por que eles fazem isso? Porque no futuro vamos ter que aumentar a rua. E pode dar algum problema. Ah, já pode dá um ter- recuo. Pode ter uma demanda de ruas, de aumentar a rua. Porém, tem um paradoxo, que eu não sei o nome agora, que na verdade é um paradoxo bem geral, mas se você olhar para no ponto de vista das ruas, ele funciona. As ruas são estreitas, poucos carros passam. Então você vai aumentar as ruas. Porém, quando você aumenta aquela rua, mais pessoas começam a usar aquela rua. Então, não vai adiantar nada. Por quê? Porque o maior problema de Porto Velho, que precisa de muitas ruas, a ideia da rua é muito grande, tem que ter rua grande, rua bonita, rua com 2 pistas, é porque não tem ônibus, não tem um sistema público de transporte eficiente. Não precisaria
ter tudo isso se tivesse transporte público bom. Mas nunca vai ter um transporte público bom porque é muito horizontalizada a cidade. Acho que vai ter metrô, então? Cara, Não. metrô é... 50 anos. Você percebe que a lógica vai totalmente... Quando você para pra pensar logicamente em tudo que o governo, as pessoas dizem proteger, vai totalmente contrário com o que elas fazem. Elas acreditam que o meio ambiente tem que ser protegido. Então você imagina, bom, a gente deveria emitir menos gases poluentes. Então a gente deveria usar menos carros a combustão. Cara, Então, consequentemente, a gente devia ter menos ruas. na A gente moral. deveria ser menos horizontal e mais vertical, porque daí eu não precisaria... Eu poderia chegar no meu trabalho andando. Não Seria muito dá- mais fácil. Não dá pra construir metrô em Porto Velho. Não, Causa do tudo bem. terreno, né? Não, e é muito rio, mano, que passa debaixo da. Tudo dessa bem, porra. não precisa construir metrô. Não, cara, não adianta, não vai rolar. Metrô pra mim é o extremo caso eu acho muito bom, mas é mais é bem ineficiente. É porque ele é muito caro. é meio bilhão por É, quilômetro. para ele ser eficiente, compensador, ele precisa ter uma concentração urbana muito grande. Caralho, é Mas muito faria grande. super sentido, por exemplo, em Porto Velho, um trem. Sim. Tipo, é uma Oi. lógica muito óbvia. A cidade do trem, Ó, né? e o trem. Tipo, Vem não surgindo, entendo por que não né? existe um trem que liga Porto Velho ao interior de Ah, mas Rondônia. isso. Eu, que não sei de nada, consigo te responder isso aí. Por quê? Porque aí você acaba com o sistema de rodovias dos caminhoneiros. Que é uma rodovia excelente, né? Podemos dizer assim. Mas aí que você. é caro pra mas caramba aí pra você- revitalizar e nunca Mas aí tá bom. você quer uma paralisia dos caminhoneiros agora? Por exemplo, Porque aqui, sem sacanagem, um dos motivos de não Definitivo. revitalizar para deixar a estrada que já está feita funcionando de novo é porque isso quebraria literalmente toda a questão de frete Mato Grosso-Rondônia. Porque a soja sai de lá e escoa aqui pelo rio, né? então, mas se depender dos caminhoneiros nunca vai ser feito. Mas se dependesse dos produtores de soja, Isso estaria- já teria já acontecido, teria é mais acontecido. barato. Quem é mais importante? Quem produz a soja ou quem leva ela? Eu acho que. Só que daí, de novo, tipo, você vê que a lógica de Estado e de defesa vai totalmente contra o que eles estão fazendo. Verticalização versus horizontalização. Escolhas de meios de transporte. Tipo, tudo o cara fala, não, eu quero proteger o meio ambiente, quero que você fique protegido. Mas na prática você está piorando a vida das pessoas. Tudo por uma lógica que eu quero controlar a vida das pessoas para proteger ela. Então logo eu mato elas, tá ligado? Tipo, isso não faz sentido. Isso Teoria do bom, né? Eu sou muito bom, mas. Não, como é que é? Teoria do pacificador. Eu defendo a liberdade e eu defendo as pessoas boas. Não importa quantos homens, mulheres e crianças eu tenho que matar pra chegar defender nesse elas. sonho. É triste. Gostei. E Para funciona. finalizar, senhoras e senhores, o que vocês queriam, pretendem concluir? Eu Já conclui e dá tchau. odeio muito tudo isso. Um último exemplo, Porto Velho. Pra você que mora na Zona Sul, ir pra Zona Leste ou pra Zona Central, você tem que usar ou o Trevo do Rock, aqui em Porto Velho, ou o Trevo da Campos Salles. Porque Uhum. a Pra BR cruzar. passa no meio e não tem como cruzar em nenhum momento. Sim. Péssimo exemplo de planejamento urbano. Você poderia tentar fazer algum túnel ali cruzando, mas como é BR, BR não sei o que, DENIT, não pode tocar, entende? Então, olha como é mal feito. Porque a maioria das pessoas aqui em Porto Velho moram na Zona Sul e trabalham na Zona Leste, por exemplo. E aí fica aquele bolo de carro. Não, e os retornos? Vocês já foram pra Pois é. finca? Já. Não, aquele Você retorno. viu o retorno? Tem que ser a pessoa erra e passa, viu o retorno que tem Aquele, que falar? aquele retorno é quase um bem-vindo lá homicídio. na Porque, mano, direto tem alguém morrendo ali. Porque passa e bate o carro e aí Muito o político tá lá. Foi eu que fiz. Tô orgulhando, né? Tô orgulhoso. Cara, Já viu aquela foto do eu que do fiz. Peter Parker? Ele tá do lado assim de uma lápide assim tirando foto assim, é tipo é tipo político assim com o nome do cara. tá aqui, ó. Foi eu que fiz. Foi eu que matei. Eu que matei. E enquanto isso, a população pobre vai ficar cada vez mais afastada. E quanto mais gente afastada, mais caro vai ficar o terreno, porque aumenta a demanda. Então vai afastar mais ainda, vai aumentar a demanda. E aí o centro fica vazio. Senhora. Eu juro que já tá me dando dor de cabeça essa luz. Então, o meu final é não acredito no Busquem plano conhecimento. diretor. No máximo, pensem em um planejamento de bairro, bairro mesmo, pequeno. Deixa o resto Porque orar. da cidade é impossível, humanamente, você conseguir prever o que 500 mil pessoas, no caso de Porto Velho, ou 12 milhões, no caso de São Paulo, vão querer fazer. Então, os problemas que você tem no momento Cara, mas que a você gente cria... vota e elege eles pra isso, pra eles proteger a gente.
Escolher pela gente. Eu me sinto bem protegido. Olha a Tiradentes, a minha rua ali, ficou top. Os caras cortaram todas as árvores, colocaram arbusto. Vamos colocar arbusto pequenininho ali. Não, porque... É porque segura o carro, pô. Oi? Pois é. É sobre isso. E tá tudo bem. Vai, meu jovem, pode falar. Tem um artigo que eu, o Norton Leroy e o Adonis, a gente publicou na revista Mises, que fala sobre isso, a questão de uma análise praxeológica dos planos diretores, principalmente na cidade de Porto Velho, mas a gente faz uma análise mais geral. O André vai deixar o link aí no Spotify, se vocês quiserem. Ele é um artigo científico, então tem aquela parte meio chata, mas a gente tentou deixar o mais legal possível. Busquem um desplanejamento no plano diretor, o mínimo de regras possível. Busque, cara, se você participar dessa ata, briga com o retardado que quer criar uma regra aleatória só porque ele acha que é legal. É sério, se vocês tiverem tempo, não tiver nada pra fazer na vida, vai nessas reuniões e briga com aqueles caras idiotas, porque geralmente esses caras idiotas, eles têm tempo. Eles são geralmente pessoas que não fazem nada da vida, recebem salário pra ficar em casa e podem ter tempo de ir numa reunião inútil. Então, se você tem tempo pra ir numa reunião inútil, gasta esse tempo brigando com um idiota desse, falando a merda que ele tá fazendo. Por favor, nos ajude. Aquele abraço. Pode falar. É igual. Não, pô. É Mas igual. eu queria, assim... Tu falou o que a gente queria, né? Pro final agora do episódio. Eu queria muitos prédios. Eu queria um prédio tão gigantesco, do tamanho de um quarteirão, que tivesse tudo dentro do prédio. Porto Velho toda. Escola, E não é muito difícil não, hospital, escola, isso restaurante, num prédio só. Um prédio de 35 andares, entendeu? É Ah, o que eu o quero Elias pro falou futuro. isso, né? Eu pensava muito isso. Dentro do prédio, tô No falando. meio do prédio tem uma clínica veterinária, uma clínica especializada em pessoas, um mercadinho. Um shopping. Mano, Isso é eficiente. É muito eficiente. Do pô. ponto nem de sai vista- do prédio. Elevador, pagou. Nem precisa pagar, vai direto na conta da o que taxa é mensal. o meu amigo? É. O meu amigo, o cara te entrega, não precisa nem descer. Tu vai no app. Isso faria muito sentido. Pra mim, Se você pegar aquela cidade privada... esse é o futuro. Uma que a gente fez... Liberland. Não é Liberland, é uma que já tá pronta. Singapura. Não. Rosas lá. Singapura é quase isso aí. Não, ela é bem pequenininha mesmo, é menor que um bairro. É basicamente um condomínio. Ilha das Rosas. Ah, da China? Não é na É China. nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. É praticamente um condomínio mesmo falou, comercial. Falou. Tipo, cara, as coisas são tão perto, mas tão perto. Se alguém morasse ali, era praticamente isso, tá ligado? É pedir do outro lado da rua e ir ao shopping. É pedir entrega do mercado, tá Pouco ligado? sem graça essa vida. Mas o pobre conseguia ter isso? Acho que não, né? Pobre não pode pagar um iFood. O cara foi além. Aí foi. É o argumento. Pobre não pode ter celular, pô. Dá tchau, meu Mas é o jovem. Dá argumento. tchau. Dá tchau. Então, tchau. É isso. Fiquem com Deus. Aquele abraço, galera. Se alguém quiser te seguir, Se alguém quiser me seguir no Instagram, @eu_edwardsmiranda, ou no YouTube, se inscreve no você meu tá canal. devendo vídeo Sem novo. Economic Case. Eu tô devendo. Eu vou tirar férias. Na verdade, eu vou me demitir. Aí eu vou fazer vários vídeos. Dá tchau, André. Link do artigo. Tá aqui, ó, na descrição. Tchau. Você acabou de escutar mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Meu nome é Danilo Jeremias e até o próximo episódio. Tchau.